Bom, pessoal, nós vamos fazer um cruzamento simples sobre as características, né, das ervilhas da ervilha Piscium sativa, que, aliás, só para relembrar, Gregor Mendel ele utilizou a ervilha de jardim, a Piscium sativa, para fazer esses experimentos devido a algumas características importantes que ela apresentava. Dentre essas características podemos citar: ela era hermafrodita, né, se autofecundava, isso era importante para obter características puras. Ela era de fácil cultivo, se reproduzia em um intervalo pequeno de tempo, produzia uma grande quantidade de descendentes de uma única vez. Isso é extremamente importante para não cometer erros de probabilidade, né, para que suas análises cheguem o mais próximo possível, né, do real, e apresentava características contrastantes, não tinha características intermediárias. Isso é extremamente importante para o estudo de genética e para não ocorrer confusões na observação dos resultados. Ok? Bom, dentre as 7 características analisadas por Mendel, nós vamos fazer o cruzamento desde a geração parental, aquela geração que Mendel passou 2 anos, ele era paciente, testando, refazendo o plantio do mesmo espécime, da mesma plantinha, só para ter certeza de que ela era pura, ela não era híbrida. Esses termos puras, nós vamos trocar depois por homozigótica e híbrida por heterozigótica, tá? Bom, vamos analisar a forma da semente. Vamos fazer um cruzamento aqui simples da geração parental, passando para F1 e depois para F2. O P é de geração parental, F1 é a primeira geração filial e F2 é a segunda geração filial, tá? Então vamos lá. Aqui. Forma da semente. Forma da semente. As 2 formas de sementes que Mendel analisou foram as sementes que tinham a textura rugosa e lisa, tá? Nesse caso, vou colocar aqui plantas lisas cruzadas com plantas rugosas, que tem a semente rugosa. Veja bem, elas eram puras, tá? A geração P, que significa geração parental, geração de progenitores. Nesse caso aqui, ele cruzou a lisa com a rugosa e obteve 100% de plantas lisas. Aí Mendel ele pensou: bom, e a característica rugosa desapareceu? Não existe mais? Ele concluiu, na verdade, que essa característica rugosa estava escondida. E ele deixou que essas plantas lisas, que não eram mais puras, veja, lisa e rugosa, produziu apenas lisas. A característica rugosa está escondida aqui nas lisas, tá? Então ele deixou que essas plantas lisas se autofecundassem, tá? Se você colocar aqui, vou colocar aqui 2 bastões representando os cromossomos, tá? Vou fazer de azul. Ó, daqui são os cromossomos. É claro que essa planta aqui, adulta, ela é diploide, né? Vou colocar aqui, ó, diploide, 2N, aqui, ó, 2N. É claro que para poder se reproduzir, os gametas, eles têm que ser haploide. Nesse caso, vai passar por um processo de meiose. E a palavra meiose já dá uma ideia do que é que ela faz, né? O que a meiose faz? Divide ao meio. Divide ao meio o quê? O material genético condensado, que é o cromossomo, tá?
Então aqui, ó, esses cromossomos, eles foram divididos ao meio, esses cromossomos homólogos. Tá? Então nesse caso aqui, essa regiãozinha que está aqui de vermelho, aqui, ó, é o local do gene. Nesse caso aqui, por ela ser pura, ela apresentava 2 genes para lisa iguais. E por ela ser pura, essa rugosa, ela apresentava 2 genes para rugosa, ou seja, também 2 genes iguais. O que ocorreu é que, ó, colocar a inicial aqui, ó, tá? L de lisa e R de rugosa. Não vai ficar desse jeito. Eu vou explicar depois, né, como ocorre a forma de você representar o genótipo. Aí nesse caso, esse cromossomo, ele se encontrou com esse outro cromossomo aqui, formando aqui no descendente um cromossomo para liso e outro cromossomo para rugoso. Mas como apareceu 100% de liso, ele, para fazer a representação do genótipo, utilizou a inicial da característica que ele chamou de recessiva, porque ela não apareceu na primeira geração parental, né, quando ela estava na presença do gene para a característica. E ele utilizou a inicial da característica recessiva para representar o genótipo. Ok? Por quê? Olha, quando você faz isso no quadro, no caderno, quando você vê questões de genética, você lê o que tem lá, tá? Mas quando você está em campo, fazendo o trabalho, é fácil de você identificar um cotiledônio liso. Né? É fácil você ver que a semente é lisa. Né? Agora, se ela apresenta o gene para rugosa, você não vê. Por isso que você usa a inicial da característica recessiva para representar o genótipo. Porque nem sempre ele está presente. Nem sempre ele se manifesta. A característica recessiva, ela só se manifesta quando existem 2 genes iguais, em homozigose, ou puro, digamos assim. Por isso que ele utiliza a característica recessiva, a inicial de sua letra, para representar o genótipo. Tá? Nesse caso aqui, essa daqui é a forma errada de representar o genótipo. A forma correta é essa daqui. Você vai colocar o R minúsculo para representar a característica recessiva, que é rugosa, e o R maiúsculo para representar a característica dominante, que é lisa, pelos motivos que eu acabei de falar. Ok? Observe, esse daqui é liso, essa ervilha aqui é lisa, mas ela tem um gene para lisa e um gene para rugosa. Essa característica aqui é lisa, mas ela tem 2 genes iguais. Por isso que nós chamamos que esse daqui é um liso dominante homozigótico, um liso dominante heterozigótico. É uma redundância falar que é um liso dominante, porque se ele é heterozigótico e a característica dominante apareceu, então é claro que ele é dominante. E aqui nós temos o R, né, para representar o genótipo de rugosa. Essa forma aqui está errada de representar pelos motivos que eu acabei de falar. Então a forma correta é 2 R's minúsculos para representar a característica recessiva. E para representar o genótipo da característica dominante, nós colocamos aqui 2 R's maiúsculos. Bom, agora está correto a forma de representar o genótipo. Por que eu coloquei uma forma errada primeiro? Para você visualizar, para você saber por que acontece isso. Tá? Agora nós vamos fazer ali do outro lado, o cruzamento, na verdade, ele deixou que esses F1, daqui é a geração parental, essa daqui é a geração F1, ou primeira geração filial. Tá? O que ocorreu daqui para aqui foi meiose, olha só,
E aqui ocorreu o quê? Bom, o que é que ocorre para nascer um descendente? Ocorre a fecundação, né? Tem como? Tem que ter fecundação. Aqui é a fecundação. Ocorre a fecundação, né? Aí nós temos aí um, né, descendente apresentando o gene dos seus dois progenitores, que apresenta características contrastantes. Um apresenta a forma da semente lisa, e aqui daria a forma da semente rugosa. Agora vamos fazer o cruzamento dos F1, ou seja, o médio deixou que eles se autofecundassem, né? E produziu aí descendentes com características lisas e rugosas, que no caso é a manifestação da característica recessiva, que pulou uma geração, pulou a geração F1, a primeira geração filial, e apareceu na segunda geração, que é denominada F2. Tá? Eu vou colocar o genótipo da forma correta, ok? Bom, aqui, duas plantinhas lisas, mas elas não são homozigóticas, elas não são puras, elas são híbridas ou heterozigóticas. Eu vou colocar esses bastãozinhos aqui do lado para representar o cromossomo e a partezinha vermelha para representar o genótipo do cromossomo, tá? Tanto para uma quanto para outra. Observe que é bem simples, não tem complicação nenhuma. Observe. Eu revisei esse assunto. Mas só para relembrar. Um cromossomo não apresenta um gene, apresenta centenas de genes. Ok? Nesse caso, esse gene é para a forma da semente. Tem genes para outras características, mas é claro que sim. Nesse caso, nós vamos colocar esse genótipo aqui, que é a autofecundação dos F1. Ok? Nesse caso, é só colocar. Esse local em que o gene fica é chamado de locus gênico, que é o local do gene, tá? Então vamos colocar aqui o genótipo, né? Elas são heterozigóticas, ou seja, elas são híbridas, elas se autofecundaram. E vamos ver aqui. Bom, primeira coisa, tem uma forma de representar, que na década de 70 o camarada pesquisador chamado Claudio Punetti utiliza, que é um jogo da velha, e que ficou conhecido como método de Punetti, que nós vamos utilizar porque é mais simples de entender, é mais fácil de fazer também. Quem quiser usar outras formas também pode usar, não tem problema nenhum. Eu uso esse daqui porque é mais difícil de você se confundir. Quando você coloca paralelo e vai fazendo os tracinhos, às vezes você coloca um gene ali, principalmente quando você vai analisar outros cruzamentos mais complexos de genética, às vezes você se perde com um tracinho ali e termina errando, tá? Bom, o processo aqui é o mesmo. Ó, mesmo. O que vai ocorrer, essas plantas aqui, elas são adultas, né? Suas células são diploides, elas têm que produzir gametas para se reproduzir. Não tem como se reproduzir sem gameta de forma sexuada, né? Tem que produzir gameta. Aí nesse caso, nós vamos passar pelo processo de meiose. Ok? Meiose vai dividir esses cromossomos, autossomos, ao meio, ou sexuais também, tanto faz, né? Vai dividir os cromossomos ao meio e vai produzir, vou colocar aqui temos dois genes, então nós fazemos aqui, ó, joguinho da velha aqui, simples demais, que coloca um X aqui representando o cruzamento, e também serve para você não colocar nenhum genótipo aí, não se confundir, tá? Aí você só faz a distribuição, olha aqui, se passou por um processo de meiose, é claro, né? Vou colocar meiose aqui só para não esquecer. Meiose. Aí nós vamos ter aqui, ó, esse gameta. Aqui nós vamos ter o outro gameta aqui, ó. Simples demais, não é? Aqui é a mesma coisa, passa pelo processo de quê? Meiose. Aqui, ó. O que ocorreu aqui? Ocorreu aqui e aqui meiose. Eu não vou colocar, mas vocês sabem que é meiose.
E o que é que vai ocorrer aqui dentro desse quadrinho aqui? Olha, o que vai ocorrer aqui dentro é a fecundação, processo de fecundação. Tá? Nesse caso, é só você ir cruzando. Esse daqui é o genótipo dessa plantinha e esse é o genótipo dessa outra plantinha. Ah, mas espera aí, e se inverter, o resultado vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Não vai interferir em basicamente nada. Ok? Nada, nada, nada. Não se preocupe com isso. O que você vai precisar dar atenção é que o que vai ocorrer aqui dentro, certo? O que vai ocorrer aqui dentro é a fecundação. E a fecundação vai fazer com que ocorra formação de células diploides. Aqui nós temos, ó, aqui são haploides, ó. Daqui é diploide, 2N. Aqui também é diploide, 2N. Antes da meiose. E aqui é N. Por quê? Porque é haploide, só tem um cromossomo, tá? Aqui, ó, aqui é haploide, só tem um cromossomo. Aqui tem 2 bastões, aqui só vai ter um, que representa material genético condensado. Aí começamos a fazer o cruzamento. Você pega esse genótipo aqui e vai relacionar com o de cima, ó. Fácil, né? Esse daqui primeiro, depois o genótipo de cima. Observe, esse com esse. Aí você vai, né, eles vão se cruzar nesse ponto aqui, você coloca ali. Aqui é a mesma coisa, com um detalhe. Aqui eu poderia, né, começar a fazer o cruzamento e colocar esse gene primeiro. Não, não pode. Primeiro o gene dominante, depois o recessivo. O gene dominante é representado pela inicial maiúscula da característica recessiva. E o R minúsculo representa a inicial minúscula da característica recessiva. Certo? O minúsculo representa a característica recessiva e o maiúsculo representa a característica dominante. Tá? Tem gente que chama errinho, errão, mas eu não gosto. É melhor utilizar da forma correta. R maiúsculo, R minúsculo. Aí nós vamos colocar aqui primeiro esse R daqui, ó, que representa a característica lisa, e esse R depois representa a característica rugosa, ou seja, o gene que condiciona a característica rugosa. E aqui nós vamos ter aqui, ó, pela primeira vez, gene recessivo vai encontrar outro gene recessivo, ou seja, eles vão se cruzar nesse ponto aqui e nós vamos ter uma homozigose, né? Nós temos 2 homozigóticos aqui, o homozigótico dominante e o homozigótico recessivo. Aí nós vamos dizer que forma de sementes é. Bom, vou colocar aqui embaixo. Forma da semente lisa, depois eu coloco ali na frente. Forma da semente rugosa. Lembrando que esses daqui são os F2, é a segunda geração filial, tá? Considerando, né, todos os indivíduos que têm a característica lisa, que têm a forma da semente lisa, que são dominantes, nós vamos ter 1, 2, 3. Tá? De quantos cruzamentos possíveis? De 4 cruzamentos. Quantas ervilhas vão apresentar a forma da semente rugosa? Uma. Isso daqui, ó. Ok? De quantos cruzamentos possíveis aqui? De 4. Tá? Então nós vamos ter 3 plantas com sementes lisas para uma planta com semente rugosa. E a proporção vai ser de 3 para 1. De 3
plantas com a semente lisa para uma planta com a semente rugosa. Ok? Fácil demais, não é? Simples. Essa daqui é a representação do fenótipo, né, que é a característica que você vê. No caso, se ela tem a característica da semente ser lisa ou de ser rugosa. E o genótipo corresponde a isso daqui. Tá? Com relação ao genótipo, nós vamos ter aqui uma planta de ervilha lisa, homozigótica, os dois genes iguais, dominantes. Duas lisas, dominantes, é claro, híbridas ou heterozigóticas, porque vai apresentar um gene dominante e um recessivo. Um dominante e um recessivo. Ok? É isso aí. Valeu. Obrigado.